Louvado seja o Senhor. Ontem, nós vimos a importância de nós termos o rio e a árvore em nossa casa. Foi assim que Deus planejou o lar para o homem. Um jardim, onde o rio rega e onde está presente também a árvore da vida. Hoje, nós vamos continuar a falar do rio e também vamos continuar a falar da árvore. Mas, num outro aspecto. O rio da água da vida nos é apresentado essencialmente em Gênesis, capítulo 2, Ezequiel 47 e Apocalipse 22. São 3 grandes porções. E cada uma dessas porções, quando aborda o rio da água da vida, aborda num aspecto diferente. Hoje, nós vamos ver o rio da água da vida em Ezequiel 47. E o foco dessa porção de Ezequiel 47 é como nós experimentamos o rio da água da vida em nossa experiência, em nossa vida espiritual. Isso é muito importante porque nós precisamos conhecer como o Senhor nos conduz. Somos um casal, ganhamos a visão da importância desse rio, do poder desse rio, do que esse rio faz. Mas precisamos conhecer também como nós experimentamos esse rio e como o Senhor nos conduz nessa experiência, de passo a passo, para ganhar todo o nosso ser e para ganhar também toda a nossa família. Então, esse vai ser o foco dessa noite, tá? Vamos ver Ezequiel 47, começando com o versículo 1. Alguns versículos eu vou ler somente a porção que interessa, tá? E as porções que não estão no nosso foco, então nós não vamos ler a parte do versículo. Assim nós vamos economizar um pouco de tempo, tá bom? Então, Ezequiel 47, no versículo 1 diz: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. Aqui nos mostra que é um homem fez Ezequiel voltar à entrada do templo, e da entrada do templo, debaixo do limiar do templo, saíam águas, e essas águas iam para o oriente. Nós sabemos, né, porque conhecemos Ezequiel 47, que esse é o rio da água da vida. E aqui nos mostra que essa água sai do templo. A água, como rio da água da vida, é o Deus triuno fluindo para nós. Então, esse rio que estava saindo do templo é para nós, é a água da vida para nós, para nos alcançar e para saciar a nossa sede. E esse rio, aqui diz, essas águas saíam de debaixo do limiar do templo para o oriente. Em Ezequiel 43, versículo 2, nos é dito: E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Esse é o versículo que nos mostra
que do Oriente vem a glória de Deus. Então, se esse rio flui, sai do templo e flui para o Oriente, o que nós precisamos ver é que esse rio flui em direção à glória de Deus. Então é um rio que quer nos levar para a glória de Deus. Aleluia. Então esse rio que flui em nossa casa quer nos levar para a glória de Deus. Tá? Eu acho que quanto mais nós conhecemos desse rio, mais nós vamos achar, uau, bom demais, né? E se esse rio nos leva para a glória de Deus, eu tenho que cuidar desse aspecto. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, não é? Bom, isso aqui nos mostra de onde esse rio sai, certo? E para onde vai, não é? Em direção para o Oriente, é para nos levar à glória. Agora nós vamos ver Ezequiel 47, versículo 3, até o versículo 6. E essa é uma porção importante, porque essa porção nos mostra como Deus nos conduz para experimentarmos esse rio. 47:3 diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel ou uma corda de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Nós precisamos ver aqui que medir, aqui fala de uma corda para medir. Medir é porque você faz essa medição porque você quer tomar posse, porque você quer separar. Por exemplo, você vai comprar um pedaço de terra, né? Então eu quero medir essa terra. Vai comprar um terreno? Eu quero medir. Eu quero comprar um pedaço de pano. Eu tenho que medir, correto? E também medir é para nos testar. Que pontos nós precisamos dar atenção aqui? Primeiro, esse rio, o homem conduziu Ezequiel para esse rio e de uma maneira muito clara mostrou que não era para Ezequiel simplesmente olhar esse rio ou pensar nesse rio, era para Ezequiel entrar nesse rio. Correto? Essa foi a condução do homem. Aqui nós temos um homem conduzindo. É isso que nós precisamos perceber. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Ele me fez passar pelas águas. Correto? E aí, nós precisamos perceber que é debaixo de uma direção. Ele, primeiramente, mediu 1000 côvados. É uma experiência de condução com o Senhor, mas é uma experiência também em que o Senhor está nos medindo. Depois de medir 1000, ele diz, agora entra nesse rio. É porque toda vez que eu entro nesse rio, o Senhor me ganha um pouco. Mas ele vem depois da medida. Se o Senhor aparecer aqui com uma medida, aproximar de você, o que ele vai fazer? Ele vai medi-lo, não é? E é através dessa medição do Senhor que nós vamos saber da nossa verdadeira condição. Mas preste atenção. Essa questão de medir e cruzar o rio, ele só manda você cruzar depois de medir.
Porque ele nunca vai levar você para entrar numa experiência que você não pode aguentar. Compreenderam? Essa questão de medir é uma questão prática. Ele mede, diz, agora você passa. E nós sabemos, tá, que essa experiência guiada pelo Senhor, à medida que vai medindo, a profundidade é maior. Por isso que a palavra diz que nunca sobreveio tentação, né, além das nossas forças. Você pode ter certeza de uma coisa. Aqui, esse versículo diz claramente, me fez passar pelas águas, ele conduziu. Entendeu? Ele não atirou você na água. Ele fez você passar. Ele te conduz, ele te segura. O que nós precisamos ver aqui, ó. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Está vendo? Não foi tudo de uma vez. Ele não fez Ezequiel ter a experiência do primeiro momento de entrar na água, já não dá pé. Entende o que eu quero dizer? Foi de 1000 em 1000, não é? É passo a passo. E à medida que ele vai medindo, a experiência vai se tornando mais profunda. Assim como o Senhor conduz o cônjuge dentro da experiência coletiva do casal, ele também vai conduzir o casal. Você vai ter experiência pessoal de cruzar esse rio, mas também vão ter experiências como casal de cruzar esse rio. Diga para o seu cônjuge, vamos cruzar juntos. Daí nós sabemos, né? Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E essa questão de medir, tá, tem um significado espiritual. Se nós lermos Apocalipse capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Toda vez que Deus mede, é porque Deus está ganhando o nosso ser. Ele quer possuir o nosso ser. Toda vez que Ele nos mede, Ele está santificando, separando para Ele. Toda vez que Ele mede, Ele está dizendo, isso é meu de hoje em diante. Toda vez que Ele mede, Ele mostra aqui de uma maneira clara, isso aqui agora pertence a mim. Nós temos uma visão dessa questão de medir em Números 35. Números 35, versículo 2, diz assim: dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. Então o Senhor diz, vocês vão dar cidade para os levitas. E no versículo 5 de Números 35 diz, fora da cidade, do lado oriental, medireis
2.000 côvados, do lado sul, 2.000 côvados, do lado ocidental, 2.000 côvados, do lado norte, 2.000 côvados, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os arredores da cidade. Então o Senhor diz, vocês irão dar para os levitas. Imediatamente diz, meçam. Pede, né, para o povo medir, porque isso aqui vai ser dado aos levitas. Compreende? Isso aqui, nós precisamos tocar nessa realidade, tá? Ok. Tem mais uma parte também. Quer ver? Ezequiel 45, versículos 1 a 3. Diz assim: quando, pois, repartides a terra por sortes em herança, fareis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O comprimento dessa porção será de 25.000 côvados, e a largura de 10.000, ela será santa em toda a sua extensão ao redor. Será o santuário de 500 côvados, com mais 500 enquadrado, e terá em redor uma área aberta de 50 côvados. Desta porção santa medirás 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Ali estará o santuário, o lugar santíssimo. Está vendo? Ele disse, vocês vão medir, porque isso aqui vai ser meu. Nós, como um casal, passamos por muitas situações difíceis, não é? É porque Deus está nos medindo. Mas preste atenção. Por que Deus está nos medindo? É porque não nos ama? Pelo contrário, é porque nos ama. É porque nos ama. Certo? Você diz, Senhor, por que o Senhor está me medindo? Porque eu quero você. Eu quero ganhá-lo. Eu quero separá-lo para mim. E essa visão, tá, é importante. E também essa porção de Ezequiel nos mostra de um progresso. À medida que vai medindo 1.000, há uma profundidade na vida espiritual. A experiência se torna cada vez mais profunda. Vocês compreendem por que vocês passam por situações difíceis? Porque Deus está medindo, Deus está testando, Deus está julgando, porque você é meu. Cada vez que Deus mede, o Senhor vai ganhando. E ainda mais, nós vemos, né, que vai dos tornozelos até os joelhos, até a cintura, até o ponto em que você não consegue mais tocar o chão. Você tem que cruzar a nado. Não é? Aí é o momento em que o rio, a corrente, leva você para onde Deus quer. Correto? Tá. Aqui fala de medir 1.000. 1.000 é uma unidade completa. Certo? O versículo como base é Salmo 84, versículo 10. Salmo 84, 10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1.000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Medir 1.000 significa uma medição completa do nosso ser. Qual é a profundidade da sua vida espiritual? Depende de quanto o Senhor mediu você. De quanto o Senhor tem medido e tem feito você passar por esse rio. À medida que Ele é medindo 1.000, levando a passar. Diz, agora você tem que entrar, não é? Não é para olhar, você tem que entrar.
E aí, louvado seja o Senhor, porque o teste do Senhor não vem tudo de uma vez só, né? É de 1000 em 1000. Que bom. Imagina 10.000 de uma vez. Quem iria aguentar? Queridos casais, pode ter certeza, é de 1000 em 1000. Pode ter certeza, essa é a maneira de Deus operar. Correto? E ainda mais, nessa questão da água, né? Você vai tendo experiências, você pode ver, ele começa a controlar certas partes do nosso ser. A primeira medição levou ele a passar pelas águas, as águas davam pelos tornozelos. Isso quer dizer, o Senhor disse, eu ganhei você até os tornozelos. Em outras palavras, eu ganhei seus pés. Na experiência significa, estou ganhando você no seu viver diário, no seu andar. Deus quer governar nosso andar. Ele mede 1000, faz você passar, faz o casal passar pela situação, e isso começa a mudar o nosso viver. Não é assim que a gente vê? Não é isso que acontece com a gente? Passamos por situações e o nosso viver muda, né? Nosso andar muda. Esse é o começo. Gálatas 5,16 diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Deus quer que essa água da vida controle o nosso andar. Mas o andar é alguma coisa genérica. Na segunda vez, depois de medir 1000, a água dava pelos joelhos. Então agora o Senhor conquista seu joelho. Isto é ligado à oração. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Como costumava fazer. Foi ganho os joelhos dele. Primeiro, Deus mede, começa a andar. Mas Ele quer ganhar você até os joelhos. Dobre os joelhos e ore. Isso é algo que está no coração de Deus. Essa é a experiência da vida. Você só andava, mas agora quando você passa a ter uma vida de oração diante de Deus, você não foi bem mais ganho pelo Senhor? Então lembre-se, Deus quer ganhar os pés do casal, Deus quer ganhar os joelhos do casal. Daí mediu mais 1000, chegou até os lombos. 1 Pedro 1,13 diz o seguinte, por isso, cingindo o vosso entendimento, no original é cingindo o lombo da vossa mente, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que significa nos ganhar até os lombos aqui? Quando as pessoas se cingem, é estar preparando para trabalhar, para agir. Porque as pessoas usavam aquelas roupas compridas no passado, né?
Agora, se vai trabalhar, vai precisar, eles pegavam, amarravam com o cinto, punha, eles estavam cingidos para poder fazer isso aí. Tanto que na versão King James atualizada, diz o seguinte, esse 1 Pedro 1,13, na King James atualizada diz, assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir. Alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Então, o que significa ganhar os nossos lombos? Que Deus vai falar, agora você vai agir debaixo do meu comando. Tem que estar preparado para cooperar com Deus. Você está vendo esse progresso? A questão do rio da água da vida em nossas vidas não é só uma questão de oba-oba. Mede 1000, tem uma experiência. Mede 1000, outra experiência. Mede 1000, outra experiência. E a palavra de Deus nos mostra o caminho, o que Ele quer ganhar do nosso ser. Amados casais, a água que vocês dois passam, ou esse rio que vocês dois passam, a água bate até onde? A água bate até onde? Só nos pés? Está nos lombos? Está no joelho? E aí, ele mediu mais 1000 e só podia passar a nado. Significa, eu não tenho mais controle nenhum. Agora é o rio que me leva. Certo? Você só pode cruzar a nado. O que eu quero, tá, mostrar nisso aqui é a questão seguinte. Quando ele não dá mais o pé, ele conhece qual é a profundidade? Não, porque o pé dele não toca mais no fundo, né? Isso tem que ver com Efésios 3, versículos 18 e 19, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso quer dizer o quê? Na hora que não dá mais pé, as medidas de Cristo significam, eu não consigo mais medir. Não é? E aí esse rio nos leva. Eu fui tomado até onde? Até a plenitude de Deus. Não é maravilhoso? Amados casais, vocês querem ter essa experiência? Essa experiência é disponível para todos nós. É a experiência que nós precisamos ter. Eu vou ler essa porção de acordo com King James atualizada, tá? Ezequiel 47, do 3, né? Vou ler do 3 até o 5. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. Eu quero enfatizar, é o Senhor que nos guia, que nos leva a passar esse rio. Deixa eu conduzi-lo para a situação que você está, eu quero ganhá-lo. Você tem que cruzar comigo.
Correto? Está com medo? Medo de cruzar? Né? Está com medo de cruzar o rio? Não. Por quê? Ele nos conduz. Certo? Ele nos leva a passar. Não sou eu que estou escolhendo, agora eu vou passar aqui. Não. Ele mede e diz, agora vão passar. Vão passar. E ele vai ganhando o nosso ser. Ele vai ganhando o casal. Tá? E, olha só, no versículo 4, de novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Ele nos conduz. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ele é aquele que nos leva. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia passar, porque a água havia subido muito, já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então, agora é entregar-se totalmente ao Senhor. E o Senhor vai conduzir, tá? Mas a condição do Senhor termina aí? Não, vamos para o versículo 6. E me disse, viste isso, filho do homem? Ele perguntou para Ezequiel, Ezequiel, você viu isso tudo que eu estou te mostrando ou não? Você viu? Você tem que ver. Quem tem essa visão, vive de um jeito. Quem não tem essa visão, vive de outro jeito. Nós precisamos ser um casal que tem essa visão. Ele disse, viste isso, filho do homem? E o versículo que segue, e a continuação do versículo é maravilhoso. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Isso quer dizer o quê? Que a noiva estava nadando, né? Certo? Daí, você viu? Daí ele pegou e trouxe para a margem do rio. Na versão King James atualizada diz, então me indagou, observaste tudo isso, ó querido filho do homem. Vocês observaram, ó queridos casais. Vocês viram isso ou não? Daí diz assim, e transportou-me de volta à margem do rio. Trouxe a margem do rio. Agora, vamos prestar atenção no que o versículo 7 diz. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Daí, da experiência do rio, o Senhor nos leva para a árvore. A experiência do rio e da árvore é para todos. O rio vem a mim e eu vou à árvore. Os irmãos entendem? É mão dupla. O rio alcança você e você vai para a árvore. Porque eu não posso ter uma vida assim. Se Deus quiser que Ele venha me buscar aqui, não estou nem aí. Não é assim. E aqui ele diz, né? Ele transportou-me de volta à margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia abundância de árvores. Mas daí, ele no versículo 8, ele volta a falar ainda dessas águas. A partir do versículo 8 em diante diz assim, então me disse,
Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Aqui nos mostra, na primeira parte, a nossa experiência desse rio. E aqui nos mostra também que, numa situação de morte, como você pode reverter a situação de morte? Permitir que essas águas alcancem onde a morte está. Correto? Por isso que diz, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Tem alguma região morta na sua casa? Tem alguma região morta na sua família? Qual é a solução? Essa água chega lá. Aqui diz, ficarão saudáveis. Aqui também diz, toda criatura vivente que vive em chames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Louvado seja Deus. Eu creio que esse é um dos versículos que a gente tem mais desfrutado, né? Nesse último meio ano, não é verdade? Versículo que nos enche de esperança. E aqui fala que haverá muitíssimo peixe. Tem peixe na sua casa? Sua casa tem peixe? Tem muito peixe ou pouco peixe? Sabe o que Deus quer na sua casa? Que haja muito peixe, viu? Deus quer que a sua casa tenha muito peixe. Você acredita nisso ou não? Deus quer encher sua casa de peixes. Creia nisso. Isso é ser uma família abençoada. Uma família que coopera com Deus. E aqui diz, junto a ele, no versículo 10, se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim, haverá lugar para estenderem redes. Os seus peixes serão segundo suas espécies, será como peixe no mar grande, em multidão excessiva. Então, na sua casa tem pescador? Sua casa tem rede? Você sabia? Um lugar bom para pescar. Pescadores de homens, eu falo para vocês. Um lugar bom para estender a rede é na sua casa. Não é? O que vai ter? Ô, irmão, vai lá em casa hoje. O que vai ter lá? Eu estendi uma rede lá. Convidei amigo, vizinho. Vai ter muito peixe. Mas na casa precisa ter pescadores. Na casa tem que estender rede. No versículo 12, em diante, diz assim, junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, isto é, não murchará sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. Por quê? Porque as suas águas saem do santuário. A água que vem de Deus faz milagres. Diga para o seu cônjuge, a água que vem de Deus faz milagres.
o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Então você pode ver, o rio vem, nos alcança e nos leva para a árvore. Na árvore nós temos alimento e na árvore nós temos cura. Tem cura. Quando perguntarem, o que tem na sua casa? Na minha casa tem alimento e tem cura. Hã? Que tal isso? Diga para o seu cônjuge, na nossa casa tem alimento e cura. Por quê? Porque lá tem um rio e tem uma árvore. Você sabe como o livro de Ezequiel termina? Ezequiel 48, 35. A última frase desse versículo. A última frase do livro de Ezequiel é: o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Vamos agora aplicar para o casal. E o nome daquela casa desde aquele dia será: o Senhor está ali. Qual é o nome da sua casa? Amém! Agora, vamos entrar mais. Qual que é o nome da sua família? O Senhor está ali. Então, amados casais, você vê como o Senhor conduz toda aquela medição, tá? Todas aquelas experiências faz com que você se aprofunde na vida espiritual e seja grandemente usado por Deus. Porque você vai sendo ganho pelo Senhor à medida que as experiências vêm. À medida que Deus vai medindo, Ele vai ganhando o nosso ser até o momento que Ele nos leva para onde Ele quer. Um momento que Ele nos domina. E Ele certamente nos leva daí para a presença dEle, para a árvore da vida. Essa é a maneira como Deus vê vocês, amados casais. Como Deus vê a nossa casa. Principalmente nesse mover atual. Nos momentos que antecedem a volta do Senhor, a igreja precisa cumprir a sua missão. Se você perguntar para o Senhor, Senhor, o Senhor está para voltar, o que você quer? Você sabe que o Senhor vai responder: eu quero salvar, eu quero que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, que mais você quer? Que sejam edificados. Que mais você quer? Que participem da edificação do corpo de Cristo. Que mais você quer? Que vivam a vida da igreja. E o que você quer? Eu quero ganhar sua família, quero ganhar sua casa. Porque tudo começa ali. Irmãos, não é maravilhoso isso? Você pode ver Ezequiel 47, ele mostra um outro aspecto desse rio. Que esse rio quer nos ganhar. E novamente eu quero fazer a pergunta. O Senhor mediu, está levando você a cruzar esse rio. A água bate aonde?
Até que ponto Deus pode? Influenciou seu andar? Você é alguém que ora? Você é alguém que está pronto a agir para cooperar com o Senhor? Você sabe, essa questão também de profundidade, você tem que cruzar a nado, significa também consagração total, né? Eu me entrego totalmente, eu me consagro totalmente. Você me leva para onde você quiser, Senhor. Casal consagrado é o que Deus deseja. Amém? Nós vamos continuar amanhã. Amanhã nós vamos ver o rio da água da vida em Apocalipse. Tá bom? Amém. Hoje eu estou tão feliz que eu não ia deixar de vir aqui. Porque realmente, acho que eu me tornei divina, meu esposo se tornou divino. Eu falei, não filho, vamos ali, eu quero expressar esse amor. Olha, eu li aqui, Ezequiel fala assim, toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimos peixes, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá, por onde quer que passe esse rio. Aleluia, irmãos. Então, gente, esse rio, ele chegou na cidade que eu morava, que eu moro até hoje, né? Então, ele também entrou na minha casa. Senhor Jesus. E ele foi se rodando, e foi entrando, e foi entrando. E ali, eu e meu esposo começava a falar, filho, é algo diferente. Esse Senhor que nós vimos hoje através desses irmãos, Ele é diferente, Ele é rosado. Ele tem os dentes brancos. Gente, a gente ficava, cada passo era muito impressionante. E daí foi que nós começamos a ver de fato e de verdade o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. O Senhor passou a nos dar um viver de igreja, amém, de irmãos. Nós não tínhamos essa família de Deus, mas aí o Senhor fez nós ver cada um. E esses irmãos nos ajudaram a criar os nossos filhos. Cadê os meus filhos? Eles hoje são pescadores de peixes. Na minha casa é cheio de pescador. Esse povo gosta de peixe. Senhor Jesus. Aí hoje eu falei, gente, eu não posso deixar de dizer para os irmãos o tanto do amor, da gratidão que eu tenho ao Senhor por ver toda a minha família servindo ao Senhor. Foi medido de 1000. Não se ajoelha, então dobra o joelho. É de 1000 em 1000. Gente, foi alto, viu? Mas nós estamos aqui. Oh, Senhor Jesus. Então é isso aí. Por onde quer que vive, que passe esse rio, haverá muitas vidas, irmãos. Então vamos sair aí. Vamos levando. Vamos pregar o Evangelho. Vamos trazer o nosso Senhor de volta. Que a gente sempre diz assim, será que realmente, como é que eu estou diante do Senhor? Eu estou trazendo o Senhor de volta, eu estou só esperando. Porque quando nós apressamos, nós também precisamos nos tornar pescadores, não é? Porque senão nós não apressamos, nós só queremos que Ele venha, mas não apressa. Então vamos apressar a volta do Senhor. Amém. Aqui em Ezequiel, irmãos, 47, nessa noite eu vi um chamamento do Senhor, não somente para mim, mas para Rubimar, para minha família. O Senhor tá me chamando para que Ele possa me medir mais 1000, amém? Amém. O problema é que muitas vezes nós ficamos com medo das medições de Deus, nós desanimamos, nós caímos na nossa mente. Mas nessa noite o Senhor falou, quem está te conduzindo sou eu. Quem conduz a tua família sou eu. Amém. Quando o irmão Miguel falou lá, Ele te conduz. Amém. Ele te segura. Amém. Quando o Senhor falou para filho do homem,
me faz passar pelas águas. Aquilo ali brotou no meu coração um encorajamento tão grande nessa noite, irmãos. O Senhor falou lá e depois ele fala lá: os seus charcos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Aí eu falei para o Senhor: Senhor, eu não quero ficar para o sal. Eu não quero ser charco, eu não quero ficar no pântano, mas eu quero estar mergulhado nesse rio. Não somente eu, mas a minha casa, amém? Ó Senhor Jesus! E ainda mais quando o Senhor mede, irmãos, dói. Mede 1000, falaram, né? 10.000, às vezes dói até 1000. Mas o Senhor está conosco, amém? Porque quando Ele mede, irmãos, é porque nós pertencemos a Ele. Nós somos do Senhor, irmãos. A nossa casa é do Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. São 22 anos de casados, 14 anos aqui, recebendo essa palavra, e nós vamos até o Senhor voltar, amém? Senhor Jesus! Somente os irmãos que estão aqui à frente, tá bom? Por causa do tempo, nós vamos encerrar com esses que estão aqui. Eu só vim porque ele veio, né? Mas assim, eu também vim expressar a minha gratidão ao Senhor por estar aqui, né? Realmente é um privilégio muito grande, né? Estar ouvindo essas palavras. E assim, eu fiquei muito tocada quando o irmão Miguel falou, né? Da questão que se tem alguma região de morte na sua casa, se tem alguma região morta na sua família, tem esse rio, né? Ele está conosco, né? Nós podemos mergulhar nesse rio. Ele disse: a água que vem de Deus, ela faz milagres, né? Então, irmãos, eu quero consagrar toda a minha casa, né? Ó Senhor Jesus, e o nome daquela casa, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Amém, Senhor Jesus. Amém. Os irmãos vêm aqui e falam 20 anos, né? 45 anos. A gente só tem 1 ano e meio de casado, né? Mas esse rio me alcançou, né? Também há muitos anos, na verdade, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, né? 17 anos atrás, esse rio me alcançou. E várias experiências, né? O Senhor vai medindo 1000, vai medindo 1000. E aí, quando eu conheci o Gilberto, eu pensava que a água já estava mais em cima. Mas parece que... Aí, quando a gente casou, eu disse: poxa, eu acho que as águas estão nos pés de novo. Você pensa que você é de um jeito, né? Que você aguenta muita coisa calada, que você não vai ficar ressentida de nada, que, enfim, né? Que você tem paciência... E você acha que você é muito aquilo, né? Mas quando... hoje, né, nessa noite, eu pedi ao Senhor, né? Quando estava cantando os hinos, né? Eu falei: Senhor, mostra-me esse rio, né? Eu não quero conhecer só esse rio na minha experiência pessoal, né? Da Isabelle, que conhece o Senhor desde 10 anos de idade, né? Mas eu quero conhecer junto com o meu marido, né? Agora, no meu casamento, na minha casa, na minha família... Eu quero que esse rio me alcance. Eu quero que o Senhor venha na nossa casa, na nossa família, e nos meça mais 1000, e nos faça passar com a mão dele segurando a nossa. Ó Senhor Jesus! E essa passagem de Ezequiel, quando o irmão falou aqui nessa outra versão, né? Esse querido filho do homem. Eu vi essa passagem pela primeira vez assim, com muito amor do Senhor, né? O Senhor está segurando a nossa mão, irmãos. Ele quer que esse rio alcance a nossa casa. E um dia a gente não vai tocar os pés no chão, né? A gente vai sentir que esse rio vai estar nos levando, que a gente não vai ter mais controle. Eu e o Gilberto, né? A gente se conheceu, a gente já estava terminando a faculdade. E a gente se formou. E assim, a gente já tinha... já tinha um emprego, né? Já tinha algo mais firmado. Então, as coisas são um pouco mais controladas nessa parte. O caminho que a gente quer seguir. Com tantos anos, a gente quer entrar na residência, fazer nossa especialização. Com tantos anos de casada, a gente quer ter nosso primeiro filho.
essas coisas. E aí, esse ano, né, fazendo os planos do ano, aí o Gilberto falando comigo e disse assim, né, poxa, eu estou chateado porque eu acho que eu não estou conseguindo controlar as coisas. E eu disse para ele, né, que eu acho que é a oportunidade que o Senhor está querendo para nós, né, de controlar a nossa vida, né? Porque não é que para a gente ter o controle, não é para a gente ter os pés no chão, irmãos. Esse rio quer nos alcançar e ele quer nos levar. Oh, nós precisamos mergulhar nesse rio, deixar com que ele nos conduza até a glória, porque esse rio está nos conduzindo à glória. Aleluia. Amém. Quando o irmão falou aqui na frente assim, quem tiver um sentimento pode vir, aí eu falei, Isabelle Teixeira, tu tá com sentimento? Aí ela, tô. Aí eu disse, mas o que o irmão Miguel falou é verdade. O Senhor ele vai nos medindo aos poucos, né? E isso acontece tanto com os casais com mais idade quanto com a gente também. A gente não enfrenta as mesmas lutas, talvez lutas menores, mas que são as nossas lutas, né? E no meio que o irmão Netão falou também, o irmão Miguel estava falando aqui na frente, ministrando, e ele falou assim, quem está com medo de ser medido? Eu falei... Aí eu não vi ninguém falar, aí eu disse, meu Deus. Só eu aqui hoje. Só que logo em seguida ele falou, mas irmãos, não tenham medo porque quem nos mede é o Senhor. Né? Você vê que Ezequiel vai sendo levado e a todo momento ele vai frisando isso, de que quem o leva é o Senhor. Né? Então, assim, eu espero que cada vez mais esse rio tome conta de nós e que nós, eu e a Isabelle como casal e os irmãos também, a gente realmente chegue a essa plenitude de estar junto com o Senhor. Amém. Amém. Eu tô tão nervosa. Parece que é a primeira vez que eu vou compartilhar, né? Mas eu tô muito feliz, né? Porque na minha frente tem um homem que quer me medir, né? E também tem uma pessoa que quer trazer um rio, que quer regar minha família. Irmãos, realmente nosso Senhor, Ele é tão amoroso, né? Acho que é isso que está me constrangendo tanto, né? O nosso Senhor nos ama demais. Essa palavra de hoje, o Senhor só quer medir a gente, o que a gente pode alcançar. E por que a gente sente tanto medo, não é mesmo? De deixar o Senhor nos medir, de deixar o Senhor nos transformar, de deixar o Senhor alcançar todos os espaços da nossa família, entre o casal, com os nossos filhos, né? Satanás coloca tantos receios na nossa cabeça, né? O Senhor quer nos medir para nos ganhar, para nos transformar. Ó Senhor Jesus! Irmãos, meu coração é muito grato ao Senhor, né? São 14 anos de comunhão de casais, são 14 anos de casada. Eu tô aqui desde que eu era noiva, né? Servindo vocês. E para mim é uma bênção do Senhor poder servir esse Senhor. Ó Senhor Jesus, eu quero muito deixar que esse Senhor me meça cada vez mais, né? Não só como pessoa, né? Mas como casal, né? Que o Senhor possa alcançar nossos joelhos, né? Para que a gente possa ser um casal de oração, para que nossos filhos vejam, para que nossos filhos queiram a mesma vida, né? O Senhor me deu 3 filhos, né? Que eu amo demais, né? Que são a expressão do nosso amor, são a expressão das bênçãos do Senhor para nós, né? E esse rio tem que alcançar cada um deles. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos medir, irmãos, porque a medição do Senhor é o amor dele. Amém. Aleluia. Quando falo em compartilhar, Leilane, eu quero ir, né? Aí eu fico, né? Não, mas vamos deixar para a próxima. Mas louvado seja o Senhor, né, irmãos? Ontem nós vimos que de nós precisa fluir um rio, né? E hoje nós vimos que nós precisamos estar imersos nesse rio, né? Para que o rio, ele flua de nós precisamos estar imersos nesse rio, né? Não só com água na altura dos pés, né? Mas na altura dos joelhos, na altura do lombo, né? E a ponto de nós mergulharmos nesse rio, irmãos, e não dar pé, né? Ó Senhor Jesus, puxa, o Senhor, Ele não faz nada por acaso, Ele não faz nada solto, né? Ele fala assim, ó, eu vou te colocar de frente para esse rio, olha o rio, mas não só olha, eu quero que tu entre nesse rio, né?
E eu vou te conduzir. Puxa, irmãos, o Senhor está nos conduzindo, amém? Que coisa maravilhosa. Mesmo quando o rio está no pescoço, o Senhor está ali, né? Ó Senhor Jesus. Eu não sei se algum de vocês aqui teve experiência já de se afogar, né? Eu já tive algumas vezes. Irmãos, algumas vezes, irmãos, algumas vezes. Não tem nada que lhe segure, irmãos. Não tem nada que lhe segure, não tem nada para você se agarrar. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, nesse rio, amém? Nesse rio nós temos um Deus. E esse Deus, ele vai nos fazer passar para o outro lado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando você chegar do outro lado, não é só uma terra seca, mas lá vai ter árvores para você se alimentar, para você sustentar a sua casa, para sustentar a sua família. Oh, Senhor Jesus. Nós temos 3 filhos, né? E eu fico muito feliz quando a gente vai colocar as crianças para dormir. E quando a gente pergunta assim, quem quer orar? Meus irmãos, é uma confusão. Quem quer orar primeiro, né? É uma confusão. A mais nova, ela tem 1 ano e... Ajuda. 2 anos. A mais nova tem 2 anos, né? E ela já pede para orar, irmãos. E se ela não for a primeira a orar, ela chora. Ó Senhor Jesus. Os nossos filhos, irmãos, eles já estão mergulhados nesse rio, amém? E a Beatriz agora, ela está com a oração, ela diz assim, a Beatriz é a mais velha, né? Tem a Beatriz, o Bernardo e a Ana. E aí ela já está com a oração dela, irmãos, oração pura. Ela diz assim, Senhor, eu te amo. Nós te amamos. Não permita, Senhor, que a gente passe para o outro lado. Não permita, Senhor, que a gente vá para as trevas. Eu quero permanecer na luz. Oh, Senhor Jesus. Puxa, irmãos, a nossa família é do Senhor, amém? Oh, Senhor, que o Senhor guarde nossos filhos nesse fluir. Que o Senhor guarde a nossa família, irmãos, a família de cada um de nós, nesse mover. O Senhor falou para nós que hoje, que mesmo que na sua casa, irmãos, tenha trevas, mas o Senhor, ele vai chegar, amém? Nós precisamos crer nessa palavra. O Senhor, ele vai chegar. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Eu estou um pouco nervosa, né? Mas o Senhor está aqui, né? Eu creio que Ele... meu nome... Eu sou a irmã Cida, né? De Caxias, Maranhão. Vim de muito longe, né? Foram 10 horas de viagem. Mas estou aqui, graças a Deus. É a minha primeira vez. E realmente não há dúvidas que por onde esse rio passa, ele flui. E, irmãos, eu estar aqui é um milagre. Eu creio que foi um milagre. Assim, irmãos, eu falo na minha outra vida porque eu não tinha o Senhor, né? Então eu costumo dizer, na minha outra vida eu fiz uma escolha. E quando a gente escolhe, as coisas não fluem, porque o rio não passa lá. E quando eu escolhi, né, eu conheci uma pessoa e não deu certo, né? Passei 12 anos separada. E há 2 meses atrás, estou com 2 meses que casei, irmãos. Então foi assim, uma coisa de Deus mesmo, assim, do nada, né? Meu esposo não está aqui, ele foi subir no quarto, que ele não estava se sentindo bem, foi tomar uma água. E assim, agora é dia 1º, agora de fevereiro, né? Anteontem fez 2 meses. E há 15 dias atrás, eu não estava nunca me passava pela cabeça de estar aqui.
E uma irmã ofertou. E eu digo, meu Deus, como assim? Então, por isso que eu digo que é um milagre, irmãos, eu estar aqui. Porque eu não tinha noção, eu vim assim, sabe? Foi tudo muito rápido para me organizar. E os irmãos, não vai, a irmã quer, eu quero, então vou lá. A gente se juntou, fez um sacrifício. E estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. E como o irmão falou, né? E cada vez que o Senhor nos mede, Ele nos alcança cada vez mais, né? Para nos aperfeiçoar. O Senhor nos toma para Ele. Isso quer dizer, irmãos, que a água chegou nos lombos, né? Ou seja, o Senhor nos alcançou. E agora, nós precisamos, quando o Senhor nos alcança verdadeiramente, quando Ele nos toca, nós precisamos nos dispor para o Senhor. E ser dispenseiros da palavra. Amém. Irmãos, e eu creio que eu estar aqui falando, eu estar aqui com vocês, maravilhoso nesse encontro, conhecendo, compartilhando, é porque eu deixei o Senhor fluir na minha vida. Amém. Porque, irmãos, nós seres humanos, a gente é muito assim, nossa, teimosos, né? E às vezes a gente acaba agindo do nosso jeito e não deixa o Senhor tocar a nossa vida. E enquanto eu tomava as decisões, sempre o Senhor falava comigo, é assim, mas às vezes a gente acaba fazendo as coisas erradas. E quando eu relaxei e entreguei nas mãos do Senhor, falei, Senhor, é você que vai fazer. Eu não faço mais nada sem a sua permissão. Então hoje, irmão, tudo que eu vou fazer, parece que tudo vai dar errado. Eu digo, Senhor, eu vou descansar em Ti. Irmãos, é uma provação e o Senhor, Ele faz, não tenha dúvida, não tenhamos, porque mesmo a gente servindo o Senhor, muitas vezes a gente tem dúvida, porque o inimigo, ele está na nossa vida, ele está ali ao nosso redor para colocar dúvidas para a gente e dizer que não vai dar certo, mas a gente tem que orar e vigiar. E quando a gente ora e vigia, quando nós estamos em comunhão com os irmãos, quando a gente está em jejum, irmãos, não há Satanás, não há ninguém que faça nós reverter as nossas decisões, porque claramente o Senhor nos fala, nós vemos e ouvimos, nós temos a visão do nosso Deus. Então, irmãos, deixa o Senhor entrar na sua casa, deixa o Senhor, deixa o rio fluir, porque quando passa na nossa casa, ele flui e ele só traz coisas boas, porque ele lava, ele tira tudo quanto é ruim. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço tudo, eu agradeço pelo acolhimento dos irmãos, eu agradeço que a igreja em Fortaleza, que foi maravilhosa, foi muito bem recebida, e o viver é maravilhoso. Amém. Amém, Senhor Jesus, aleluia por esse rio, né? Esse rio, ele representa o amor de Deus por nós, né? Quando o irmão Miguel fez aquela pergunta, você está com medo de ser medido, né? Aí eu me coloquei me senti, tive o mesmo sentimento que o Gilberto, naquele primeiro momento da pergunta, eu pensei, eu acho que eu tô com medo, né? E logo me veio à mente aquele versículo que fala acho que é 1 João que fala, né? Antes, o perfeito amor, ele lança fora todo medo, né? E o Senhor, ele faz as coisas todas com um propósito, né? A gente viu aqui hoje que esse rio, quando ele nos alcança, né, e o Senhor quer nos fazer adentrar esse rio, ele não só vai nos medir para ver se a gente tem condições de vencer aquela etapa, né? Mas ele também nos conduz, né? Então, a gente vê assim o quanto que o Senhor ele se importa, de fato, com que a gente esteja submerso nesse rio, né? Que a gente esteja desfrutando de maneira plena desse rio que flui do trono de Deus, né? Ele não vai nos jogar no rio de uma vez, né? Porque ele sabe que nós precisamos vencer as etapas para desfrutar dessa vida de uma maneira plena, satisfatória, né? E como realmente habita esse sentimento no coração dele para nós, né? Então, já faz um tempo que eu não consigo servir e ficar
tão submersa nesse rio, né? Como eu gostaria, né? E como eu sei que também esse sentimento habita no coração de Deus. E às vezes a gente cai no erro de culpar as circunstâncias ou as pessoas, né? Mas na verdade, irmãos, a gente só precisa se entregar. Porque o Senhor, Ele está o tempo todo nos oferecendo as oportunidades, né? Todos nós aqui fomos alcançados por esse rio. E como nós vimos ontem, o rio ele só precisa de uma oportunidade para nos alcançar. Pode ser por meio do seu marido, de um amigo, de um irmão que cuida de você. E na hora que ele alcançar você, você precisa se entregar, né? E o Senhor ele vai fazer toda a obra e nos conduzir para onde realmente o coração dele quer nos levar, né? Para esse desfrute pleno de Deus, de toda a bênção que Ele preparou para cada um de nós, né? Que nós possamos ser esses, né? Que não culpam as circunstâncias, que não ficam com medo de ser medidos, né? Mas que realmente tem um coração de confiar no Senhor, confiar naquilo que Ele preparou para nós. O Senhor nos ama, né? Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ontem, né, antes de vir para cá, eu quis chegar um pouco mais cedo em casa para ajeitar as minhas coisas ali, só que eu tinha que continuar trabalhando. E aí a minha esposa estava em um determinado local e disse: meu filho, venha me pegar. Eu disse: meu filho, eu não posso, tenho que trabalhar. E aí, enfim, eu fui pegá-la, né? Quando chegou, eu continuei ali o trabalho em casa mesmo. E ela tinha que ir pegar a minha filha mais velha, de 4 anos, no colégio, deixar na casa da minha sogra. E ela disse assim: você pode ficar com o Timóteo, que é o meu filho de 3 meses, né? Eu disse: é claro que não. É claro que eu não posso. Eu tenho que trabalhar. E eu sabia que ela tinha ficado chateada, né? Aí liguei para a mãe dela, saber onde é que ela estava. Não, ela está no colégio lá, o menino está chorando e ela não tem como sair porque tem que dar de mamar. Ela foi até o colégio com o menino chorando. Se ela foi com o menino até o colégio chorando, é porque a coisa está feia. E aí, nesses momentos, antigamente, eu era como o filho pródigo, né? Ficava ensaiando ali o que eu ia falar para ela quando ela chegar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar um relatório, e realmente tinha. Antes de chegar aqui, eu passei na farmácia e deixei um relatório. Só que aí, eu disse assim: poxa, Senhor, eu não quero chegar na comunhão de casais assim, não. Eu disse: eu vou orar, né? E aí eu fiquei: Senhor, resolve essa situação, Senhor. Ó, Senhor, eu não quero, Senhor, eu não quero ter razão, Senhor, eu quero que o Senhor resolva essa situação. Eu quero chegar em paz com a minha esposa, ter comunhão com ela, feliz e tal. E hoje eu percebi que esse é o rio alcançando os nossos joelhos, né? Quantas vezes a gente está nos tornozelos ali, andando por onde a gente quer, fazendo o que a gente quer. Nós já estamos com os pés nas águas, irmãos, mas a gente quer lutar com as nossas próprias forças. E eu pude aprender que o Senhor, ele realmente resolve tudo. Ela chegou, eu não sei se ela está chateada ainda, só sei que a gente veio tendo comunhão, feliz. E a maioria dos nossos problemas, irmãos, eu acredito, né? É porque a gente não imerge no rio. O Senhor falou ali para Pedro, né? Olha, quando tu era mais moço, tu te cingias a si mesmo e andava para onde você queria ir. Mas quando fores mais velho, tu vai estender as mãos, e outro vai te levar para onde você não quer. Então, quando você realmente mergulha no rio, que seu mede 1000, que você já não pode mais passar, tem que furar a boia, aquilo é salvação para nós, irmãos. Nós começamos a seguir o curso do rio, a gente não tem mais, autonomia para onde a gente quer ir. Eu estava lembrando daquele versículo de Romanos 8, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos maduros, né, de Deus. Então, realmente, é imaturidade nossa. Às vezes, a gente querer fazer as coisas por nós mesmos, andar pela nossa própria razão, porque esse rio está fluindo. E ele está fluindo, irmãos, com o objetivo de levar vida a quem tem morte, de fazer as águas do mar saudáveis.
E o que eu mais toquei, né, por último aqui, é que quando o Senhor nos fizer mergulhar nesse rio, a nossa casa, ela vai ser um lugar onde as redes estarão colocadas. Teremos pescadores de peixes. Né? Então eu creio que os nossos filhos e nós, a gente vai alcançar as pessoas. As pessoas vão ser alcançadas, vão ser cuidadas. Né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer logo isso, o irmão Miguel falou, olha, mergulhar no rio não é oba-oba, porque às vezes a gente acha que é uma coisa fácil, e não é. Mergulhar no rio realmente é um lugar de experiência, né? Você mede 1000 e tem experiência com o Senhor. Que realmente a gente possa mergulhar e que a nossa casa seja esse lugar onde o Senhor está, né? Ela será chamada, o Senhor está ali. Poxa, irmãos, o Senhor ele vai estar na nossa casa, amém? E na nossa casa, aonde quer que nós formos, tudo viverá, amém? Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Jesus é o Senhor.